Olá, galera, bom dia para mais um podcast. Eu sei que eu disse que não ia gravar mais um em sequência, mas não dá. Eu sou muito perfeccionista, cara. Então, assim, quando eu ouço eu mesmo ouço meu podcast para poder verificar posteriormente, e infelizmente não tem como fazer a correção no mesmo, porque é uma gravação. Eu tento, pelo menos, corrigir no texto, né? Que isso é possível alterar o resumo que explica o podcast. Ou então eu faço um novo podcast já de outro tema, mas antes disso eu faço a correção de algo que eu deixei passar ou algo que eu disse que não bate, tá bom? Então, duas coisas, assim. A primeira, para não esquecer, é que eu disse certo e depois eu me levando na história, disse errado, que é sobre o tempo de duração da Guerra Cisplatina. Eu falei correto no início, 1825 a 1828 foi a Guerra Cisplatina. Depois eu misturei as duas coisas no andar da carruagem, falei 1825 a 1822. Lógico que não tem sentido isso, né? Foi de 1825 a 1828, a duração da Guerra da Cisplatina. Tá bom? Para corrigir. O reino de Brasil e Algarves. Eu disse logo no início, 1915. Eu sou do século XX, gente, então eu acabo misturando, perdão. Eu nasci no século XX. Foi em 1815, 100 anos antes, tá? O reino de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Onde levou o Brasil à classificação de império. Isso para que o Brasil pudesse participar de tratados a nível europeu, isso na época ainda de Dom João VI. Beleza? E outra coisa que também não faz sentido e eu preciso corrigir é com relação à independência do Brasil. Realmente foi a princesa Leopoldina que assinou o tratado, né, dizendo que o Brasil estava se separando de Portugal, isso no dia 2 de setembro de 1822. Porém, Dom Pedro I, nesse período, não estava na guerra da Cisplatina, nessa data. Ele estava fora, sim, mas não na guerra da Cisplatina, tá? Ele estava em São Paulo. Em viagem em São Paulo. Então, por isso que dias depois, após o dia 2, no dia 7, ele deu o famoso grito do Rio Ipiranga, né? O grito de independência ou morte, ou seja, que o Brasil se tornaria independente de Portugal. O que, como já comentei, levou mais tempo que isso, mais tempo do que a assinatura da princesa Leopoldina, do grito da independência. Houve guerras em algumas províncias, como comentei, a província da Bahia, por isso que lá na Bahia eles comemoram em outra data. Eu fiquei de trazer a data, não trouxe, né, de novo, da independência da Bahia, esqueci, porque hoje eu vou falar de outro podcast, mas era necessário fazer essas correções, tá bom? Ele foi sim a acompanhar a Guerra da Cisplatina, Dom Pedro I, porém a Guerra da Cisplatina foi depois, né? A independência foi em 1822, 7 de setembro de 1822. A Guerra da Cisplatina foi em 1825, quer dizer, bem mais à frente, alguns anos à frente, até 1828. Tá bom? É só para corrigir o que eu havia dito anteriormente. Desculpe, por favor, sim, peço perdão. Como eu disse, são muitas informações. Bem, o podcast de hoje, a gente quase 4 minutos falando sobre isso, nas minhas correções, é sobre o segundo reinado. Então, assim, questões ainda voltadas ao Enem, né? Então, esse é o intuito, pelo menos por enquanto, já que a gente está bem próximo ao Enem. Pode-se dizer que temos um mês aproximadamente para o Enem. Então, enquanto der tempo, a gente vai falando de questões que podem cair no Enem. Pelo menos estão ligados aos temas que o Enem desse ano está pedindo, tá bom? Então vamos falar sobre o segundo reinado e o que levou à queda do segundo reinado, no caso, a queda do Brasil imperial, ou do Brasil Império, né? No reinado do Dom Pedro II, tá bom? Então vamos ter questões que levaram a essa queda. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas questões, tá? Não necessariamente eu vou apresentar todas, eu vou fazer um resumo, né, de algumas questões que levam exatamente o nome que eu vou falar para vocês, tá bom? Isso pode ajudá-los, se caso caia na prova. As provas podem ser diferentes, né?
Pode ser que cada um receba uma prova diferente, não seja uma prova igual para todo mundo. Não sei qual será o critério do Enem desse ano. Sei os temas, como eu já passei no podcast anterior, os temas pedidos para vocês estudarem, né? Eu já passei isso aqui no podcast anterior. Então vamos lá. O que levou o Brasil a cair, o Brasil Império a cair e se tornar uma república? Já tínhamos pessoas que queriam a república no Brasil, né? Pessoas que já se espelhavam, principalmente na República Norte-Americana. Os Estados Unidos se tornou um país independente muito antes do Brasil, né? Se desligando da Inglaterra. Os Estados Unidos era uma colônia, né? Era conhecido como Nova Inglaterra. E posteriormente ele conseguiu obter o status de Estados Unidos da América, né? Isso demorou um pouco também, porque eles não tinham um bom relacionamento entre eles mesmos, principalmente pela questão escravocrata. Então, ou tiveram guerra civil, né? Falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? No caso, tiveram guerra entre eles mesmos, posteriormente. E no nosso caso, assim, propriamente o Brasil, nós tivemos algumas questões que foram levando à queda do Império, para que o Brasil caminhasse para um governo republicano, ou seja, um governo com presidente, o presidencialismo, tá bom? E nesse caso foram envolvidos tanto militares como civis, tá? Alguns historiadores consideram esse período como o primeiro golpe militar da história do Brasil, tá bom? Porém, como eu disse, é necessário destacar que não haviam só militares, haviam civis envolvidos nisso, principalmente aqueles que estavam ligados a algum tipo de questão que levou à queda do Império Brasileiro, tá bom? Então, uma dessas questões que eu vou destacar logo de cara, né, é a questão escravocrata, tá bom? A questão escravocrata, como eu comentei há pouco. O que ocorreu? Vamos lá, deixa eu comentar. Tivemos uma lei chamada Lei Feijó, né? Isso foi no período que Dom Pedro II ainda era criança, né? Então o Feijó, Diogo de Feijó, ele foi um regente, né? Chamado de período regencial. Ele foi um dos regentes, né, do Brasil, enquanto Dom Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, né? Não tinha maioridade, que segundo a Constituição de 1824 seria isso. E calhou que ele nem chegou à maioridade, né? Houve um golpe civil para que ele pudesse assumir o poder, ainda adolescente, né? Então, bem, voltando ao assunto para a gente não sair. Houve uma lei chamada Lei Feijó, tá? Que ocorreu em 1861, que já proibia a importação de escravos. A gente sabe que não funcionou, tá? A ideia era proibir a proibição, navio negreiro, o famoso navio negreiro, né? Que pegavam pessoas na África ou compravam até de outros africanos, tá? A escravidão, a gente pensa que eram brancos só pegando pessoas negras, mas não, tá? Na África, no continente africano, já existia escravidão entre eles mesmos. A diferença é que era uma escravidão de que forma? Eram guerras tribais. Então, se uma tribo vencia a outra, a que perdia virava escrava da outra, tá? Então, a gente tem que entender também que a escravidão não é uma coisa só de brancos, né? Existia entre eles. Só que o diferencial entre a escravidão do continente africano para a escravidão dos continentes europeus, né, ou das Américas, é que as pessoas compravam esses africanos, né, ou literalmente, como eu posso dizer, o termo seria sequestro, né? Sequestravam essas pessoas, entendeu? Não pagavam, simplesmente sequestravam essas pessoas, traziam para cá de forma incrivelmente insalubre, tá bom? E muitas delas morriam na viagem, né? Existe um termo chamado banzo, que quer dizer tristeza. Eles morriam de tristeza, tá? Essas pessoas, esses africanos, alguns até tiravam suas próprias vidas porque estavam tristes, entendeu? Tinham sido tirados da sua terra de forma incrivelmente agressiva, tá bom? Então a questão escravocrata, isso mexeu com quem? Com a burguesia da época, né? Os comerciantes, pode-se dizer. Quando a gente fala em burguesia, a gente pode pensar em comerciantes nos dias de hoje, tá bom? Que compravam esses escravos e, no caso, uma vez comprado, a pessoa trabalhava até morrer. Normalmente um escravo não vivia muito, dependia de como ele era utilizado, tá? Um bom exemplo que eu posso dar para vocês, para não esquecerem,
Até, se vocês tiverem um tempinho, ponham no YouTube, assistam o filme Casinha Pequenina de Mazzaropi, tá bom? Esse filme mostra de uma forma cômica, porém, usando licença poética, né? Do próprio Mazzaropi, né? O Amancio Mazzaropi, a história do Brasil Império, já no fim do Brasil Império, ou seja, muito provavelmente o ano de 1888, que a história se passa, e mostra bem isso, essa questão do escravo, tá? Mas, porém, o Mazzaropi, como comediante, né, procura tentar aliviar, mostra, mas ele tenta ser, sabe, pega um pouco leve, assim, mas mostra. Então, ele é um bom filme, tá bom? Então, como eu disse, a Lei Feijó não deu certo, mas foi promulgada em 1861 para acabar com a importação dos escravos. Não acabou, beleza? A maioria dos países já haviam abolido a escravidão. O Brasil foi um dos últimos, tá bom? E, porém, a Inglaterra estava em cima do Brasil. A Inglaterra já tinha abolido a escravidão e estava em cima do Brasil para que acabasse isso. Não porque a Inglaterra é boazinha não, tá? Ela tinha seus próprios interesses. Então, no ano de 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz. Essa sim deu certo, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, aqui no Brasil, proibindo novamente a importação de escravos africanos. E dessa vez, quem importasse africanos seriam criminalizados, tá? Quem infringisse a lei seria preso. Então essa deu certo. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850, tá bom? Isso era uma campanha abolicionista, ou seja, para terminar com a escravidão no Brasil. E assim, posteriormente, tivemos outras leis, tá? A lei do sexagenário, né? Que a pessoa, quando completar 60 anos, seria liberta, mas já até lá a pessoa já estava, dependendo, como eu disse, dependendo de que área que ela atuasse, se ela fosse escravo de ganho ou escravo de outros fins, escravo doméstico, dependendo do tipo de trabalho dela, se fosse um trabalho muito insalubre, ela morria jovem, nem chegava aos 60. E aqueles que chegavam aos 60, coitados, já, tipo assim, a ideia era, tipo, já bem velhinhos e bem acabados, já quase morrendo. Não pelo fator da idade, pelo esse fator insalubre, pelo fator da insalubridade que viviam, tá bom? Então, sim, posteriormente a isso, aí falamos novamente dela, a princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, estava como regente no Brasil, porque Dom Pedro II estava em viagem, tá? Em viagem, estava fora do Brasil, e ela se tornou regente, ou seja, estava respondendo pelo Brasil. E no ano de 1888, isso também está no filme de Mazzaropi, né? Ela assinou a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, no Paço Imperial. Para quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Praça 15, próximo às Barcas, centro do Rio. O Paço Imperial está lá até hoje. E tem uma foto, tá, da época. Vocês podem jogar no Google, tem uma foto. Ela está em algum lugar, eu não sei, do alto de uma das janelas. E embaixo um monte de burgueses, um monte de empresários da época ouvindo a leitura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Está no final quase no final do filme do Mazzaropi, Casinha Pequenina. Vale muito a pena assistir. Esse é o nome, Casinha Pequenina. Assistam. Vale a pena para quem vai fazer a questão da prova do Enem, até para quem não vai fazer. O filme é muito bom. Beleza? Então, essa é a questão escravocrata. Isso mexeu principalmente com os fazendeiros. Então, e aí começou a questão da imigração, né? Dos imigrantes, porque já que não tinha mais mão de obra barata, né? Mão de obra barata que eu digo assim, mão de obra sem custo em termos, né? Eles tiveram que começar a chamar pessoas que queriam tentar uma nova vida, né? E também era uma mão de obra barata, tá? Os imigrantes, eles não pagavam bem, não. Eles pagavam, porém não bem. Tá? E aí sim, por isso que temos colônias no Brasil. Isso também aparece em filmes de Mazzaropi, outros filmes. Colônias do Brasil, de europeus, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Alemães, suíços, italianos, né? Principalmente italianos. No Japão, em São Paulo, temos colônia japonesa, porque tivemos muitos japoneses vindo para o Brasil, em especial para São Paulo, tá bom? Tudo isso devido à questão escravocrata. Após a libertação dos escravos com a Lei Áurea. Então, isso foi uma questão escravocrata.
uma das questões que levou o Brasil Império a cair, tá bom? Esse podcast vai ser um pouquinho maior, tá, gente? Só para poder explicar algumas dessas questões que podem cair na prova de vocês, para quem for fazer o Enem. A segunda questão que levou o Brasil Império a cair, a questão religiosa. O Brasil ele era muito religioso, mas era religioso porque Portugal era religioso, tá? O Brasil é religioso até hoje, né? Então, assim, o que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana tinha grande influência sobre alguns reinos, tá? E nesse caso aqui eu quero destacar Portugal e Espanha em específico, tá? Nesse caso em especial Portugal, tá bom? Que é o nosso caso. E existia um lance chamado, desculpe o termo, tá? Usando gíria local, existia algo chamado padroado, tá bom? Isso concedia uma série de privilégios, tá bom? Para os reinos, porque a igreja agia como conselheira dos reis, literalmente, tá entendendo? Porém, era uma barganha. Ao mesmo tempo que existia isso, o rei também, ibérico, né, o rei, no caso, europeu, ele também tinha, em contrapartida, um poder exclusivo dentro da igreja apostólica romana, católica apostólica romana, onde ele poderia administrar as atividades religiosas, tá? Isso nos domínios das terras que ele tinha, não dentro da igreja propriamente, nas terras que ele tinha. Então, se a igreja quisesse fazer alguma coisa, tinha que ter o aval do rei, a autorização do rei, tá bom? Então, era uma troca, tá? O rei, tinha o padroado, concedia privilégios ao rei, e em troca o rei tinha poder de dizer o que queria ou não queria nas terras que ele dominava, não dentro da igreja propriamente dito, como eu disse, nas terras que ele dominava. Então a igreja tinha que ter autorização do rei para poder, por exemplo, catequizar as novas terras, tá? Os novos povos das colônias, tá bom? Então era isso, era mais ou menos assim que funcionava. Tá ok? Então o que acontece? A questão religiosa, o que isso tem a ver com a queda do Império, né? Do Segundo Reinado. O Papa Pio IX, ele criou uma carta dizendo que líderes religiosos católicos, né, não poderiam casar, tá bom? Tem um livro muito bom chamado O Crime do Padre Amaro, tá? É um livro do século XIX. Eu não me recordo se o autor é o Aloysio de Azevedo. Acho que sim, mas não tenho certeza, que eu já li esse livro já há algum tempo. Mas o livro é muito bom e destaca bem essa questão sobre líderes católicos que tinham relacionamentos escondidos, né, com mulheres, tá? Então, assim, lógico que isso é uma problemática dentro da Igreja Católica até hoje, né? Mas é história, então tem que ser dito, tá? Então o Papa Pio IX tinha escrito essa carta dizendo que os líderes, né, padres, bispos e afins não poderiam casar, tá? Não poderiam ter relações sexuais ou namoro, afins com mulheres, não poderiam casar e não poderiam ser maçons. A maçonaria estava muito em alta naquela época, sempre foi, né? A maçonaria sempre foi em alta. A maioria dos nossos líderes foram maçons, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a maçonaria ela é vista por muitos como uma seita, né? Ela acredita no grande arquiteto do universo, que seria não necessariamente o Deus cristão. Por isso, ela aceita também pessoas de qualquer religião, tá? Mas não é assim, você vai entrando, não. Você tem que ser convidado por um outro maçom. Se não mudaram as regras, né? Até onde eu sei, você tem que ser convidado por uma pessoa que já é maçom para se tornar maçom, tá bom? E naquela época tinham muitos maçons brasileiros, ligados até à política, inclusive, como quero dizer, os líderes católicos, alguns religiosos católicos, padres, bispos. Então, por isso o Papa Pio IX criou essa carta, tá?
E o que acontece? Dom Pedro II, ele não era maçom, tá? Ele não foi maçom. Porém, ele tinha muitos amigos maçons. E detalhe, ele, apesar de não ser maçom, ele simpatizava com a maçonaria, com o estilo de vida maçom. Ele, talvez por esses amigos que ele tinha, tá bom? Então, no entanto, voltando a essa ideia do padroado, né? Essa questão de Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão, sabe, acabar descobrindo que tinham líderes envolvidos com a maçonaria, líderes religiosos no Brasil envolvidos com a maçonaria, gerou uma questão religiosa. Ele mandou prender 2 bispos, tá, que estavam envolvidos com a maçonaria. E a prisão seria por 4 anos. No entanto, Dom Pedro II ele era um cara muito maleável, ele era uma pessoa muito maleável que às vezes desistia do que ele já tinha proposto. Ele era uma pessoa, posso dizer que de certa forma muito, muito inteligente. Ele fez grandes mudanças positivas no Brasil, intelectual, incrivelmente intelectual. E ele perdoou esses 2 bispos, tá bom? Desses 4 anos de prisão. Porque, no entanto, a igreja guardou um rancor dele. Pelo menos aqueles que eram envolvidos com a igreja brasileira, católica brasileira, tá? Que eram envolvidos com a maçonaria, entre outros fins. Então, essa foi uma das outras questões que levaram à queda do Brasil Império, a questão religiosa, tá bom? Mesmo que o Dom Pedro II tenha perdoado esses 2 bispos, tá? Que eram maçons, ou seja, eles saíram da prisão, rolou um rancorzinho, em outras palavras, rolou um rancor por parte da igreja com o Império, com o segundo reinado de Dom Pedro II. Então, por último, para a gente fechar, porque esse podcast já está ficando longo, vamos falar sobre a terceira questão, tá? Existem outras questões, tá bom? Estou destacando aqui apenas 3, mas porém não deixam de ser importantes. Falamos então da questão escravocrata, a questão religiosa, e a terceira, para fecharmos, é a questão militar. Então, o que foi a questão militar? Foi ligado no caso, após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu no segundo reinado. Falamos no outro podcast sobre a Guerra da Cisplatina, que foi no primeiro reinado de Dom Pedro I. A Guerra do Paraguai foi no segundo reinado, e ocorreu no ano de 1864 até o ano de 1870, ou seja, já no governo de Dom Pedro II. Para quem está acompanhando essa novela que está passando na Globo, até, eu não sei se já passou, né? Eu não tô conseguindo acompanhar. O Solano Lopes, que no caso foi considerado ditador, né? Do Paraguai, após a morte do pai dele, né? Ele tomou o poder. Ele tinha um sentimento meio Napoleão Bonaparte, que queria entrar, né, em tudo, invadir tudo, inclusive o Brasil, a parte fronteiriça, né, de fronteira, por exemplo. Então, houve uma união de países para lutarem contra o Paraguai, tá? Nesse caso, essa união foram de 3 países: Brasil, Argentina e Uruguai, tá bom? Esses 3 países se uniram para lutarem contra o Paraguai, tá bom? Nessa guerra, então foram 3 contra 1, literalmente, tá bom? E nesse caso, o Brasil em especial o exército brasileiro, que estava sendo formado naquela época, se saiu fortalecido, assim. O Paraguai perdeu a guerra, não só a guerra, perdeu a maioria dos homens, literalmente, a maioria dos homens do país foram mortos. Alguns sobreviveram, ficaram aprisionados, né, como prisioneiros de guerra. Existem fotos da época. Eu proponho para vocês assistirem o documentário, se estiver disponível, A Última Guerra do Prata, tá? Que mostra isso. A Guerra do Prata é um documentário brasileiro que mostra esse viés, tanto pelo ponto de vista dos historiadores brasileiros, como do ponto de vista de outros historiadores, tá? Historiadores do próprio Paraguai, historiadores do Uruguai, historiadores argentinos. Então, cada historiador tem o seu ponto de vista. Alguns não necessariamente
pensam iguais aos outros. Então isso é bom. É bom assim que isso demonstra democracia. Beleza, mas no nosso caso aqui é isso. É dessa forma que aconteceu. Então, o Solano Lopes perdeu, morreu, né? Foi assassinado. E o Paraguai ficou muito, muito mal, entendeu? Até hoje, agora que ele está tentando se recuperar, tá? Ele perdeu extensão de terra pra gente, por exemplo, entendeu? Ficou pagando dinheiro, literalmente, ainda até o século XX, tá ok? Mas o que isso tem a ver com a questão militar, com a queda do Brasil Império? É que, como eu disse, o exército saiu muito fortalecido, o povo começou a gostar muito do exército e os militares brasileiros começaram a desejar fazer parte da política brasileira, tá bom? E fazerem parte da política brasileira. E normalmente militares, até os dias de hoje, né, pelo menos até bem recentemente, não faziam parte da política, tá bom? Naquela época, por exemplo, militares não poderiam se envolver com política. É como militar não fosse civil, não fosse... Eles não tinham direito a se expressarem politicamente, tá bom? Então isso gerou uma série de conflitos. Muitos militares se apegaram à filosofia positivista, né, de Augusto Comte, tá? Por isso que tá na nossa bandeira hoje existe aquela famosa frase ordem e progresso. Essa é uma frase ligada a Augusto Comte, o filósofo Augusto Comte, que era um filósofo conservador que pensava que tudo tem que ser feito com ordem e, sendo feito com ordem, as coisas vão se desenvolver vão ter progresso, vão se desenvolver de forma tranquila. Vamos ter progresso com ordem. É isso, tá? Foi trocando as palavras, a ordem e progresso. Então essa é uma ideia, uma palavra positivista, já ligada na nossa bandeira que existe até hoje, que é a bandeira republicana, após a queda do Brasil Império. Beleza? Então, o que acontece? Após o término da guerra, que foi em 1870, muitos familiares de soldados, né, de outras patentes, né, sargentos e afins, mortos ou mutilados, né? Quando digo mutilados é que perderam uma perna, perderam um braço, perderam um olho, eles deveriam receber uma assistência, no caso o dinheiro, tá? Uma assistência custeada pelo Império. Contudo, no entanto, porém, isso não aconteceu, tá? Pelo menos não aconteceu como deveria acontecer, tá bom? Ainda no ano de 1883, ou seja, 13 anos depois, não tinha sido pago nada, ninguém recebeu nada, tá? Nem os familiares que perderam seus parentes, seus parentes estavam na guerra, nem aqueles que sobreviveram, mas ficaram mutilados, tá? Isso começou a ocasionar embates dentro do próprio exército, entre o exército e a monarquia, tá? A monarquia brasileira, no caso, segundo o reinado. Então, isso levou aos militares mais influentes, né, a aderirem à campanha republicana, que é a campanha de termos um presidente do Brasil virar um país com regime presidencialista, né, com o presidente da República, tá bom? E aí, não só, como eu disse, não só os militares, a gente pensa muito na questão militar, mas também tivemos civis, tá? Pessoas intelectuais envolvidas nisso, como Benjamin Constant, tá bom? Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, entre outros, ok? Então sim, após isso, após essas três questões que vocês podem chamar assim mesmo, como eu disse, só relembrando a questão escravocrata, a questão religiosa e a questão militar, no ano de 15 de novembro de 1889, ou seja, um ano depois da abolição da escravatura, né, abolição da escravidão, com a Lei Áurea, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vinha a ser amigo do imperador, acabou proclamando a República no Brasil, tá bom? Colocando assim fim ao período imperial. Muito contra a vontade dele, ele estava doente, já senhorzinho, tá bom? Já velhinho, mas ele estava sendo meio que pressionado. Por que Marechal Deodoro da Fonseca? Porque ele é um dos sobreviventes, um dos últimos, né,
de destaque da Guerra do Paraguai, que lutaram na Guerra do Paraguai. Tivemos outros, como o Duque de Caxias, mas já tinha falecido, o General Osório, tá? E Marechal era a patente mais alta do Exército Brasileiro. Essa patente não existe mais. Atualmente a patente mais alta do Exército Brasileiro é o General de Exército, tá? Dentro do Exército Brasileiro. É o General de Exército. Existem 3 generais: Brigada, Divisão e Exército. E existia Marechal. Marechal não existe mais. Então, como ele era Marechal, participou da Guerra do Paraguai, ele foi escolhido para proclamar a independência, ou seja, pôr para fora toda a família real brasileira, tá? Eles foram exilados, tá bom? E no caso, o Brasil passaria a se tornar republicano, tendo assim o seu primeiro presidente, provisoriamente, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom, gente? Então essas são as questões, né? Algumas das questões, as principais, pode-se dizer, que levaram à queda do Brasil Império, tá? No segundo reinado. Tá ok, galera? Então é isso, meu podcast está bem elevado comparado aos anteriores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar posteriormente e a gente faz um novo podcast, não tem problema não. Tá bom, gente? Como comentei, agora sim eu confesso, eu fecho que não teremos mais podcasts diários, tá? Porque eu acho que agora eu acertei e não deixei nenhuma falha em aberto. Então, como eu disse, eu sou bem perfeccionista, eu tinha necessidade de gravar mais um, corrigindo os erros do outro podcast e falando de já mais um novo tema ligado ao Enem desse ano, tá? E pode cair no Enem. Pode ou não cair no Enem, mas está dentro do que está sendo pedido. Então, essas são as questões militares que levaram à queda do Brasil Imperial e tornou o Brasil um país republicano, ou seja, com o presidente da República. Valeu, espero que todos tenham gostado e entendido. Eu desejo um bom dia, uma boa semana para vocês.